Bom, se você parou neste vídeo, é porque tem uma mensagem que é importante para você. E provavelmente você pode estar passando um período que não está muito fácil. E está tudo bem a gente viver períodos que não são tão fáceis. Mas sabe o que esse período pede de você? Ousadia. Bom, vamos lá? Julie. Aliás, pede tanta ousadia ao ponto, como vocês viram, a minha gata pulou aqui no vídeo. Então, assim, às vezes a gente tem que ter isso, o pulo do gato, né, na nossa vida. Bom, vamos lá. Eu me chamo Amanda, você está no canal Acenda de Isis e aqui nós abordamos assuntos de espiritualidade, com tarô, astrologia, assuntos relacionados ao autoconhecimento, tá? Vocês, como estão vendo, a gente vai ter uma integrante aqui no nosso vídeo. Quando estamos vivendo um período na nossa vida que é difícil, ali nós temos um ponto que a gente precisa querer parar de controlar. E por vezes, o nosso mal é muitas das vezes querer controlar aquilo que não cabe a nós controlarmos, mas cabe a nós confiar no universo, porque ele vai dar conta do recado. Mas quando eu digo sobre a questão de ser ousado, eu estou falando a respeito de você também fazer aquilo que é necessário, tá? Então, assim, hoje é dia 19 de julho. Você quer chegar no dia 19 de julho de 2027 reclamando das mesmíssimas questões que estão passando na sua vida? Eu espero que o recado seja um não, tá? Se você continuar pensando no seu problema a todo momento, eu tô com aquele problema, eu estou exausto, eu estou cansado, cara, você vai dar mais foco exatamente porque você só está pensando nisso. Então, o que eu quero abordar aqui é que muitas das vezes a gente pode estar passando uma dificuldade que pode ser ou no trabalho, ou no serviço, minha gata brincando com as minhas coisas. Pode ser ou no trabalho, ou no serviço, ou uma questão financeira, ou é uma questão amorosa. Muitas das vezes, todos esses pontos, eles querem nos alertar o que está incomodando dentro da gente, o que está sendo necessário mudar neste momento. E que muitas das vezes, por uma questão de controle, muitas das vezes a questão do ego, a gente acaba se prendendo a todo custo naquilo. E aí vem a reflexão: será que vale a pena continuar dando murro em ponta de faca? Quando a gente solta, sem nenhuma brincadeira, as coisas vão começar a fluir de uma maneira que nem você vai saber explicar como. Na minha vida, eu tive diversos períodos, diversos, onde eu percebi que se eu continuasse controlando as coisas, aquilo não ia realmente fluir, aquilo não ia dar certo. Eu ia continuar dando murro em ponta de faca sem a menor necessidade, né? E tudo porque, mas eu quero que as coisas sejam do meu jeito, eu quero que a coisa flua da minha maneira, mas nem sempre aquilo que queremos é de fato o melhor para nós. Por isso que o melhor caminho é soltar. Só que quando eu falo também sobre a questão da ousadia, eu vou dar um exemplo de uma questão que eu estava vivendo no ano passado. Eu trabalho numa companhia, né? E eu estava em um período onde eu tive uma vulnerabilidade na minha saúde, onde eu passei por uma cirurgia em que eu arranquei os 4 dentes do siso e eu tinha um cisto também na bochecha, né? Que foi evoluído em relação ao dente do siso que eu tinha, que trouxe toda uma inflamação aqui para a maçã do meu rosto e começou a causar sinusite, enfim, né? E eu ainda tinha um risco de paralisia facial diante de um dente que eu tinha aquele bem deitadinho do lado do nervo, só que mexendo ou não mexendo eu tinha esse risco. Mexendo nele tinha um risco sim, né, dependendo assim da forma como fosse, né, retirar esse dente, podia ocorrer a questão da paralisia facial, ou se eu deixasse ele aqui parado,
se em algum momento esse dente resolvesse se mexer, ali eu podia ter essa paralisia também. Enfim, foi uma cirurgia bem chata, né? Foi em hospital, por isso que eu arranquei todos de uma vez. Não foi em clínica, né? Eu fiz com buco, foi um excelente profissional, inclusive. Foi tudo muito bem observado, não foi somente um carniceiro, vamos dizer assim. Eu tive algumas dificuldades no meu serviço, onde ocorreu de eu ter que ficar no INSS, e diante de ter ficado no INSS, eu soube sim de diversos comentários que eu achei até extremamente maldosos na onde eu estava trabalhando antes. E eu já tinha um desejo genuíno de sair do local que eu estava, exatamente para poder exercer a minha outra profissão, né? Porque a minha outra profissão é na área jurídica. E naquele momento eu estava na área administrativa. E diante de situações onde eu me senti desrespeitada, eu deixei muito claro para mim que eu não iria continuar vivendo aquilo. Eu estava muito certa do que eu queria. Eu não sabia nem como eu ia conseguir resolver esse problema. Eu não tinha nem noção, caramba, como que eu resolvo isso? Porque se eu me desligar agora, eu tenho uma série de pagamentos, contas, responsabilidades financeiras, e agora? E dentro da companhia surgiu uma oportunidade que, em tese, eu não podia participar diante de algumas regras internas da companhia, porque faltava, porque como eu tive uma promoção e essa promoção eu precisava ainda ficar nela por 6 meses, mas o que ocorreu é que atrasaram de registrar no sistema essa promoção, mas eu já estava executando as tarefas relacionadas a essa promoção antes. E aí, faltava 2 semanas. Então, eu chamei a coordenadora da área, a sênior da área, e pedi para que se eu podia ter uma exceção para eu poder participar do processo seletivo. É onde entra a questão de seja ousado. Eu estou dando um exemplo da minha vida, mas a gente pode utilizar em diversas hipóteses, né? O ser ousado, quando a gente precisa, assim, mexer também os pauzinhos, né? Eu participei do processo seletivo, deu certo, consegui passar e fui para essa nova área. Então, ali, se não houvesse a minha ousadia de chamar, de conversar, não teria ocorrido. E juro, eu estava a todo momento com aquele desejo genuíno de mudar as coisas. Mas eu também, o que aconteceu na época? Eu já estava muito chateada com diversas situações que estavam acontecendo na minha vida, no âmbito profissional. Eu deixei muito claro para minha espiritualidade: olha, eu vou confiar em vocês. Eu sei que o que for melhor, o que vocês vão me trazer, eu sei que é o que é para este momento e para esse caminho do que eu quero construir. E assim, tudo foi fluindo. Eu soltei. Quando eu soltei, a oportunidade, ela veio tão, assim, de uma maneira mágica, porque foi até um colega meu que me acionou falando: você viu essa vaga em aberto? Eu falei: não. E um outro exemplo que eu tenho na minha vida foi em 2022. 2022, eu estava em um período onde muitas mudanças, inclusive, né, o meu mapa, né, que eu faço aniversário em abril, e na época, na minha revolução solar, Plutão estava na minha casa 1. E literalmente, as ações que eu tomei, elas transformaram a minha vida naquela época. Eu trabalhava em uma associação. E nessa associação foi quando eu ainda estava na área jurídica e foi neste momento que eu decidi que eu ia me afastar da área jurídica. Mas houve também outras situações a mais, mas ali também foi um dos pontos que fez essa decisão ser tomada. E na época, nessa associação que eu trabalhava, eu já tinha encerrado a faculdade, eu estava em um momento que o meu contrato estava encerrado, mas eu ainda estava prestando serviço para a sociedade, a associação. E aí, neste momento, eu questionei: oi, tudo bem? Como que vai ser os planos futuros? Vocês preferem me efetivar? Como que vai ser? E na época, a vontade que eu tinha era ter um registro. Mas como estagiária, eu ganhava muito pouco. Eu ganhava R$ 1.100 e mais um benefício de R$ 100 a mais, porque eu trabalhava como home office e só ia uma vez na semana para a empresa. E naquele momento,
O que eu escutei foi o que eu decidi que os meus limites, eles não podiam ser ultrapassados. E foi: a gente não vai contratar você porque você é muito nova, você não é casada, você mora com a mãe, você não tem filhos. Então a gente entende, você não mora sozinha, então a gente entende que você não tem tamanha responsabilidade para ter que registrar você. Vamos deixar você como estagiária da OAB. E naquele momento eu achei assim uma coisa incrédula o que aconteceu. Eu decidi que eu ia sair, eu falei que eu estava com alguns problemas emocionais e que de fato eu estava. Foi um período onde eu encerrei muitos ciclos. Um desses ciclos foi inclusive com o meu pai, porque era uma relação muito difícil também. Em outro momento, eu posso abordar mais sobre isso num próximo vídeo, tá? Num futuro vídeo. E quando eu tomei essa decisão, a minha vida, ela teve muitas mudanças daí para frente. E foi aonde eu consegui ter a oportunidade de estar na empresa que eu estou hoje, uma empresa onde eu amadureci muito, onde eu tive muitos benefícios, né? E quando eu entrei ainda de uma maneira foi um pouco sopetão, vamos dizer assim, foi tudo muito rápido, uma semana, e já estava, né, numa empresa muito grande. Nesse período, quando eu me retirei, ao me sentir desrespeitada, e diante de tantas questões emocionais que estavam acontecendo comigo, ali eu precisei ser ousada. Eu segui me sustentando com os oráculos, né, porque eu já trabalho com os oráculos há cerca de 7 anos, né? Então já tem muito tempo que eu trabalho com os oráculos, mas tudo isso que eu compartilhei, desde me retirar de um local, ou ambos é de me retirar de um local, mas quando você tem a ousadia de ir falar com alguém, ou a ousadia de, opa, eu vou me retirar daqui, porque aqui não faz sentido comigo e não faz sentido o que as pessoas estão falando para mim, é quando você coloca limites. E quando a gente coloca limites, muitas das vezes a gente pode se sentir até culpado por a gente estar colocando uma limitação que, por vezes, principalmente as mulheres, elas são muito ensinadas a ter que respeitar, a ter que aceitar, né? E não é. Você é livre. Você pode fazer aquilo que você quiser na sua vida. E quem tiver que ficar nela, essas pessoas elas têm que te respeitar. Quando estamos vivendo alguma coisa que está muito difícil na nossa vida, um momento assim muito complicado, a gente tem que parar para observar o que eu estou carregando que não é meu. Isso aqui não é meu. Por que eu estou carregando isso? E é onde você tem que ter uma conversa muito sincera contigo de se isso aqui não está fazendo sentido, o que eu posso fazer para mudar? E realmente pegar, eu tenho até um caderno que é de manifestação. E tudo que eu escrevi, até assim, até o momento, o que não aconteceu é porque aconteceu uma coisa melhor para mim, né? Mas, assim, 80% das coisas que eu escrevi, eu consegui no meu caminho, na minha vida. E por isso que eu falo, se este momento você está passando por uma situação que não está fácil, perceba o que você está carregando que não faz parte de você, que não precisa. Talvez você está carregando um peso a mais. E talvez você pode até estar sustentando estruturas que não deveria ser você que tinha que estar segurando. No meu caderno de manifestação, uma das coisas que eu lembro assim que elas deram certo é quando eu comecei a escrever a respeito dos limites que eu queria ter com as pessoas. E desde aí, muitas pessoas saíram do meu caminho. Porque a gente não deve sustentar situações que estão ultrapassando os limites seus. E que por vezes a gente também está passando por um período difícil porque a gente deixou pessoas ultrapassarem o nosso. E por vezes a gente acabou não sendo ousado. Solta na mão do universo. O próprio universo, ele vai te indicar os caminhos para onde você vai ir. Às vezes, quantas e quantas vezes eu me sentia perdida
por eu não saber o que eu tinha que fazer na minha vida. E eu simplesmente falava, pelo amor de Deus, espiritualidade, me guia pra onde eu tenho que ir. E às vezes eu acho que Deus deve até dar risada da minha cara, porque às vezes eu acho que eu sou muito espontânea na hora de falar as coisas. O primeiro recado que eu tinha que dar para vocês é esse. Eu vou abrir aqui o tarô, onde a gente vai abordar um pouco o que nesse vídeo coletivo tem para falar para todos que estão me ouvindo e vendo esse vídeo, certo? Aliás, se você está gostando do conteúdo e se você está me assistindo até aqui, eu peço para que você curta esse vídeo, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Principalmente, quando você curte o meu vídeo, o YouTube ele entende que ele é relevante e você pode trazer esse vídeo para mais pessoas poderem assistir, certo? Vamos lá. Vamos ver qual vai ser a primeira carta que vai vir aqui após essa conversa, se você está passando por um período difícil na sua vida. Vamos lá. Gente, eu dei alguns exemplos, mas assim, cada experiência é individual, deixando muito claro. As de espadas. Quando eu falo sobre a questão do limite, quando eu falo sobre a questão de cortes, de você se retirar, de você colocar um limite, não deixar que as pessoas ultrapassem com você, o As de espadas, ele é a melhor representação. Aqui você vê, né, uma espada e tem dois gumes, e espada, literalmente, né, é o corte. O que você precisa neste momento cortar, finalizar, para você iniciar um novo ciclo na sua vida? E assim, é muito necessário ter honestidade com você. Por vezes a gente se envolve em situações porque não escutamos a nossa intuição, porque não fomos sinceros com nós, porque às vezes a gente quer assim agradar o outro, mas você está se agradando? Você está vivendo exatamente aquilo que você quer no, no seu caminho? E é isso que é importante, tá? Vamos ver aqui a próxima carta, a torre. Quando eu falo do corte, a torre, ela é aquela que, se algo tiver que sair do seu caminho, vai sair. Esquece, não tem jeito. Vai acabar saindo. Então, vocês que estão vendo o meu vídeo, vocês que tiveram esse bate-papo comigo, vocês sabem o que vocês precisam cortar, porque isso que está incomodando é necessário sim ter um reajuste. Só que a torre, ela tem uma forma. Eu dou um exemplo que é o seguinte. Sabe, assim, não sei se todos tiveram essa experiência, mas vamos lá. Sabe quando a sua mãe, ela pede para que você descongele o frango, porque ela foi trabalhar, e aí você ainda tem, sei lá, 12 anos, 13 anos, você tá dentro de casa, e a sua mãe pediu pra você descongelar o frango, só que é 4 horas da tarde, sua mãe daqui a pouco vai chegar do serviço, e você não colocou o frango para descongelar. E quando você colocar o frango para descongelar, ela vai saber que você não colocou pela manhã, que daria o tempo suficiente do frango ter descongelado. Ela vai saber, e ela vai chegar tão brava com você, que você vai ver a torre na sua frente. Então eu dou esse exemplo da mãe brava, mas é no sentido assim de tem coisas que se você não tomar a ação de resolver logo, a própria vida vai tomar ação por você. Vai vir igual uma mãe brava porque você não colocou o frango para descongelar. Então, vai por mim. Aquilo que tem que ser retirado da sua vida, você já sabe. Aquilo que precisa ser mudado na sua vida, você já sabe. O que está faltando é ser usado. É a ousadia que está faltando aqui. A ousadia igual da minha gata, de quando ela pula em cima aqui da minha mesa. É essa ousadia que vocês também precisam ter. Vamos lá para a próxima cartinha. 5 de paus. Pode ser um momento, um período onde vocês podem estar até com um conflito interno, né? Dentro de vocês, muitas opções, muitos pensamentos, muita ansiedade. E o período aqui, o melhor a se fazer é sobre se acalmar, sabe? Se acalmar,
ter também cuidado para quem que vocês podem compartilhar situações da vida de vocês. Que às vezes vocês podem até receber comentários e talvez uma opinião ou algo nesse sentido, com quem que não. Sabe aquelas pessoas assim, que ela não construiu algo que realmente seria assim o seu sonho? Não adianta vocês ouvirem quem não construiu nada de útil na vida, assim, sendo muito sincera, né? Ou que pelo menos a pessoa nem teve um desenvolvimento. A gata se esfregando, ô, Julie. Ou que não teve, assim, o desenvolvimento que você olha e fala, caramba, eu me inspiro nessa pessoa. E por vezes a gente precisa, sim, ter essa separação, né, de quem que eu quero realmente no meu caminho, na minha vida. E aqui, vocês podem estar passando, sim, por alguns conflitos internos. Eu peço para que vocês tenham muito cuidado, para que vocês não se envolvam em discussões, brigas, tá? Porque tudo fica muito à flor da pele quando a gente está agoniado com algo, quando a gente está chateado, fica tudo muito à flor da pele. Então, aqui o período, eu diria para vocês silenciarem, sabe? É o conselho que eu dou para vocês, silenciar antes de, de ir para cima, porque as cartas são cartas que são um pouco mais agressivas. Então, cuidado para não agirem na impulsividade, para não agirem querendo meter os pés pelas mãos. É o momento que é de silenciar. Você já sabe o que precisa ser mudado. Vocês não precisam sair comunicando às pessoas. Cada um sabe dentro de si o que é necessário mudar. Olha aqui, página de copas. Quando eu falo das emoções que estão à flor da pele, é porque é muito normal quando a gente está vivendo algum conflito interno, ficar tudo muito sensível. E pode ser isso que vocês estão vivendo, uma sensibilidade. Pode ter pessoas aqui que podem estar até vivendo também sensibilidade com filhos, né? Ou com alguma criança ou adolescente, né? Que vocês têm responsabilidade. Então, é um momento que precisa sim respirar, precisa ter calma, que as coisas vão se resolver, né? As coisas de pouco em pouco, elas acabam tomando uma outra medida. O Pajem de Copas também nos ensina muito sobre o acreditar no invisível. Então, toda a conversa que eu tive com vocês sobre solta, não tenta controlar, só solta. Confia na espiritualidade, confia no universo. Só vem reforçando aqui, tá? 4 de paus. Se você confiar e soltar aquilo que está te agonizando, saiba que a própria espiritualidade, ela vai trazer as respostas que são necessárias para você, tá? Vocês vão ter muito o que comemorar, vocês vão ver as mudanças. Então, coloca isso como meta. Hoje é dia 19 de julho de 2026. O que vocês querem de meta para 19 de julho de 2027? Ou mesmo, no momento quando você assistir esse vídeo, não importa qual é o dia, pode ser agosto, pode ser 2027, 2028, não importa quando você for assistir esse vídeo, mas que você possa colocar uma meta de um ano, do momento quando você assiste esse vídeo, até tal período, para ter as mudanças necessárias, porque esse vídeo ele só vai aparecer para quem realmente estiver passando por algum momento difícil na sua vida e que está precisando ter mudanças necessárias. Bom, eu vou pegar aqui um outro oráculo. Esse aqui da mulher selvagem, mas não importa se você é homem, tá? E você estiver assistindo esse vídeo. O que importa é a mensagem que vai sair aqui pra gente, tá? E é mais para trazer um complemento de tudo que estamos abordando aqui juntos, tá bom? Vamos lá. Gente, eu vou ler para vocês, mas olha, se a jornada é minha, eu não irei encontrá-la, eu irei criá-la. Gente, solta pro universo aquilo que estiver acontecendo com vocês. Eu vou ler a mensagem que tem aqui atrás, tá? Vamos lá. Nosso planeta tem 4
3,5 bilhões de anos. E a primeira vida que essa grande rocha abrigou vem se desenvolvendo e se ramificando por cerca de 3,5 bilhões de anos. A probabilidade de existência aqui é delicada e exige uma exatidão absurda. As condições precisam ser perfeitas. O planeta precisa estar distante de um sol maduro. O clima tem que estar propício. Os elementos corretos precisam estar compondo esse mix no equilíbrio absoluto. Sem contar que, de aproximadamente 300 milhões de espermatozoides, foi você que conseguiu fecundar o óvulo para ver a criação de um novo ser humano. Eu poderia continuar a tentar te impressionar sobre como é incrivelmente raro e mágico você estar vivo aqui. Mas acho que você compreendeu que o universo já criou as condições necessárias para que você tenha aqui e agora a oportunidade de criar a sua vida. É do seu direito divino. Lembre-se, cada passo te pertence. Que lindo, né, gente? Mesmo que a minha gata, ela está agoniada. Mas o que importa é a mensagem que traz aqui pra gente, né? Que fica aqui pra gente. Você vai quebrar minhas coisas mesmo, bonita? Ou você vai descer da mesa? Vamos lá, vamos descer? Você já está... Ai, gente! Ela está quebrando mesmo as coisas. Mas vamos lá, continuando e finalizando o vídeo. A Julie, ela está nos forçando a terminar esse assunto, mas eu espero que o que ficou aqui para vocês é que você tem uma capacidade absurda de recriar e recalcular a rota. O que você está vivendo hoje não é o fim. É somente um recomeço, um, um recálculo da rota, onde estão te mostrando o que incomoda, o que precisa ser feito e o que vai ser retirado do seu caminho. Tá bom? Um grande beijo. E, claro, para todos que quiserem uma consulta, eu estou aqui disponível, seja para as cartas, seja para uma leitura de borra de café, leitura de mãos, ou mesmo uma leitura do seu mapa, onde a gente pode trabalhar as crenças que estão aí embutidas dentro do seu ser. E juntos a gente consegue trabalhar elas. Tá bom? Um beijo, gente.